Olá, queridos adolescentes. Meu muito bom dia a vocês. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do Senhor, e estejam firmes, alegres no Senhor. E eu louvo a Deus, pois temos passado por este período de dificuldades, porventura, e mas Deus tem nos abençoado e graças a Deus temos passado e que assim seja, que possamos por todo esse período, né, que temos vivido, da pandemia, que possamos estar firmes no Senhor e glorificando a Ele, pois nós, como crentes, devemos glorificá-lo a todo momento, em qualquer circunstância. O Senhor sempre será digno do nosso louvor. E, então, do fundo do meu coração, espero que todos vocês estejam bem. E então, nós iremos iniciar nossa aula de hoje. Hoje será o início de uma nova revista, um início de uma nova série de estudos. Eu estou bem feliz, bem contente com esta nova revista. Eu gostei bastante do tema e espero que seja uma bênção a vida de todos nós, de nós, professores, e de todos vocês que nos ouvem. E eu espero realmente que seja que tenhamos ensinamentos preciosos, e eu creio que teremos ensinamentos preciosos da palavra de Deus para transmitir a vocês. Então, nós iniciaremos a revista hoje, e o tema da nossa revista é sobre as cartas de Paulo. Então, nós abordaremos essas cartas maravilhosas, cartas inspiradas por Deus, em todas as lições da revista. Muito bem, eu irei compartilhar com vocês a tela para que possamos acompanhar juntos a lição. Vamos ver. Ok. Só confirmar se está correto. Aqui. Muito bem. Que Deus nos abençoe grandemente. E vamos lá em nossa lição de hoje. Muito bem. Lição número 1. As cartas de Paulo. Esta é uma lição introdutória que dará, né, início, que espero que possa dar esse panorama de todas as cartas de Paulo e assim de todas as lições que nós iremos ter neste semestre. Então, lição de número 1, as cartas de Paulo. Aqui na figura eu pensei em colocar uma cópia da carta de Paulo aos Romanos, da Epístola aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Aqui, muito interessante, né? Nós podemos ver como era diferente, né, a escrita. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, que era o grego do povo, e, e aqui nós vemos uma cópia da Epístola de Paulo, uma cópia do século IV, né? Então, já há mais de 1.600 anos, né, que já se passou. Então, aqui é apenas né, uma ilustração, né, para nós dessa cópia da carta de Paulo aos Romanos. Muito bem. Para início, vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Senhor. Ó Deus amado, obrigado por sua palavra lida, pelas maravilhas da sua palavra, porque ela é rica, ó Deus, ela é verdadeira, ela transforma nossas vidas, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Senhor Deus, abençoe-nos, ó Pai, neste momento em que estaremos meditando nela e em tudo, ó Pai, concernente a ela, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, se conosco, dai-nos de sua graça para o seu louvor. Eu oro no nome santo e excelso do Senhor Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Muito bem. Para o nosso princípio, eu escolhi algumas informações relevantes sobre as cartas de Paulo. E então são elas. As cartas de Paulo as escreveu ao longo de pelo menos 15 anos. Então nós vemos que foi um trabalho duradouro, de grande duração. Então, ao longo de pelo menos 15 anos, elas foram escritas. Estas foram endereçadas tanto a igrejas como indivíduos, separados por milhares de quilômetros. Então, nós vemos como o Senhor Deus usou a vida do apóstolo Paulo e para abençoar igrejas, indivíduos e também a todos aqueles que hoje têm a palavra do Senhor. Mas, a princípio, as cartas foram escritas para determinados destinatários que
foram, em sua maioria, igrejas e também para certos crentes da época de Paulo. E estes separados por milhares de quilômetros. Então nós vemos como quão grande foi o ministério de Paulo, quão Deus fez com que o ministério de Paulo tivesse esse grande alcance, e alcançando pessoas de lugares diferentes, cidades diferentes e distante umas das outras. As cartas de Paulo representam 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, quase a metade dos livros do Novo Testamento. Então, compõe grande parte dos livros do Novo Testamento. Então, nós vemos o quão maravilhoso foi o trabalho do apóstolo Paulo e como Deus o escolheu, o inspirou para escrever suas cartas de tal forma que elas se tornaram parte das escrituras do cânon sagrado do Novo Testamento. Elas compõem cerca de 1/5 dos livros bíblicos. Isto não em conteúdo, mas por livros. Elas compõem 1/5 dos livros bíblicos. Então nós vemos o quão Deus usou o apóstolo Paulo para deixar sua palavra registrada a nós. Muito bem. Agora veremos um pouco sobre o apóstolo Paulo, sobre o homem Paulo, a pessoa de Paulo. Quem foi Paulo? O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, a principal cidade da Cilícia, no extremo sudeste da Ásia Menor. Tarso era uma cidade próspera, era uma cidade culta, conforme a palavra de Deus nos diz, uma cidade não insignificante. Era uma cidade em que havia muitas escolas. Certamente, né, eu creio que o apóstolo Paulo foi beneficiado dos benefícios educacionais da cidade de Tarso, onde ele nasceu, que fica no sudeste da Ásia Menor. Ele, além de ter nascido em Tarso, ele também era cidadão de Tarso, então ele tinha os benefícios, os direitos de um cidadão e também cidadão de Roma. Isto é muito importante. No Império Romano era muito, não era comum que todos, né, tivessem acesso à cidadania romana. Era um privilégio para poucos dentro do Império. O Império Romano era muito grande, como nós sabemos, e poucos conseguiam ter a cidadania romana. E Paulo, ele tinha a cidadania romana, como nós vemos na palavra de Deus. Ele diz que essa cidadania ele obteve por nascimento. Então, ele obteve por herança de seus pais. Alguns comentaristas, né, um comentarista que eu pude ver, crê que talvez por algum benefício que os pais de Paulo tenham prestado ao Império Romano, então ele pôde ter a cidadania romana, e sabemos que essa cidadania o ajudou em determinadas áreas do seu ministério, né, momentos do seu ministério, por exemplo, para que ele fosse liberto da prisão, para que ele não sofresse determinado castigo e para que ele também fosse a Roma se defender perante o imperador. Então, Deus usou disto para que Paulo pudesse ser livrado de certos momentos e pudesse, né, ir a Roma, ou seja, de tal forma que Deus cumpriu os seus propósitos através desse benefício concedido a Paulo. Paulo foi outrora conhecido como Saulo, como é possível ver em Atos, nos capítulos 7 a 13. Então, ele era conhecido como Saulo, chamado como Saulo, Saulo de Tarso. Sua profissão era de fazedor de tendas, perdão. E é muito curioso porque
na cidade de Tarso, onde ele nasceu, era uma cidade que tinha o produto, a região ali, a região da Cilícia, tinha o produto utilizado para fazer tendas. Talvez por essa circunstância Paulo se tornou fazedor de tendas. Ele foi criado em Jerusalém, então, embora tenha nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém, conforme nós lemos em Atos, capítulo 22, verso 3. Então, dali, ele deve ter tido toda a sua influência judaica maior, né, em Jerusalém. Ele era zeloso para com Deus, conforme ele diz em Atos capítulo 22, verso 3, bem zeloso. Era fariseu, então membro da seita mais severa, mais rigorosa dos judeus. Então, ele era um fariseu, zelava pelas tradições dos antepassados. Ele era alguém muito zeloso no judaísmo. Ele foi instruído por Gamaliel I, que era um mestre judeu, um rabino judeu, que inclusive fez parte do Sinédrio, para, inclusive nós vemos o registro da participação de Gamaliel em, e se eu não me engano seria este trecho, não tenho certeza, mas no qual ele dá o parecer dele para que diante de uma situação ali em que estava tendo tumulto, né, que os crentes estavam em perigo, Gamaliel dá um parecer, se eu não me engano, ele diz, né, que se não for algo de Deus, né, é, não irá prosperar. E mas Gamaliel era então um rabino, um mestre muito conceituado, que também foi instruído por um outro mestre chamado Hilel, e Paulo foi instruído por ele. Paulo tornou-se perseguidor do caminho. Ele perseguiu o cristianismo, né? O cristianismo era chamado de caminho em Atos. E ele perseguiu o cristianismo. Tamanho o seu zelo, o seu, a sua dedicação no judaísmo, sua extrema dedicação pelo judaísmo, ele passou a perseguir o cristianismo. Lembrando que ele estava cego, ele ainda não havia tido um encontro com Deus que iria acontecer. Ele tornou-se perseguidor do caminho, conforme nós vemos no livro de Atos, ele prendia pessoas, ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas isso mudaria. O Senhor Jesus, após sua ressurreição, apareceu a Paulo na estrada para Damasco. Este certamente foi o momento mais sublime da vida de Paulo. E pois o Senhor Jesus apareceu para ele fisicamente. Não foi uma visão que Paulo teve ou um sonho. O Senhor Jesus apareceu para ele ressuscitado em seu corpo glorificado, assim como apareceu também para os apóstolos após sua ressurreição. Apareceu a Paulo depois de um tempo, e é quando Paulo cai do cavalo, pois a glória do Senhor Jesus o cegara a visão, e ele tem então esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus na estrada para Damasco, enquanto ele estava indo prender cristãos. Neste encontro glorioso, Paulo foi convertido e vocacionado para o ministério apostólico. Nesse encontro glorioso, Paulo então foi convertido, salvo, e também foi comissionado para ser um apóstolo do Senhor Jesus. Como ele diz, como um nascido fora de tempo. É interessante que Paulo sabia que ele havia sido vocacionado pelo Senhor Jesus, que ele era um apóstolo. E
Nós vemos que em algumas cartas Paulo defende seu apostolado, defende sua vocação, porque havia pessoas que não estavam aceitando Paulo como líder, como apóstolo, mas Paulo era um apóstolo, porque Jesus apareceu para ele, assim como apareceu para os demais apóstolos. Assim como os 12 foram vocacionados pelo Senhor Jesus para estarem com ele por 3 anos, Paulo foi vocacionado pelo Senhor Jesus para pregar aos gentios, para ser o apóstolo aos gentios. Então, Paulo tinha a mesma autoridade do que todos os apóstolos. Paulo passou de perseguidor da igreja a um seguidor de Jesus. Foi uma transformação maravilhosa, uma plena transformação que aconteceu na vida de Paulo. Ele, em poucos dias, passou já a pregar ao Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele passou a entender as Escrituras, e teve revelação do Senhor Jesus, do seu Evangelho nesse encontro. E ele tornou-se então seguidor de Jesus. Embora os judeus estivessem incluídos no ministério de Paulo, ele foi chamado especialmente para pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, a gregos e pessoas que não eram judeus de nascimento. Após o Senhor Jesus, e aqui eu coloco um parênteses, o qual é incomparável, é possível que o apóstolo Paulo tenha sido feito o maior pastor, pregador, teólogo e missionário de todos os tempos. E pois de fato o Senhor Deus usou este homem tremendamente, tremendamente. Então, após o Senhor Jesus, pois Jesus é Deus, maravilhoso Deus, digno de honra e glórias, o apóstolo Paulo foi grandemente usado e foi assim um grande pastor, pregador, teólogo e missionário. Voltando ao nosso texto, agora nós meditaremos em alguns detalhes do nosso texto com a graça do Senhor. Muito bem, vamos fazer uma leitura novamente. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo inicia sua carta aos Gálatas dizendo que ele é apóstolo, ou seja, o enviado, enviado, né, como a palavra diz, e não da parte de homens. Ou seja, ele não foi comissionado por homens, por seres humanos comuns, mas por Jesus Cristo, que é Deus homem, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Neste primeiro versículo, então, Paulo diz da sua credencial e diz também a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, porque o Pai havia ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Ou seja, possivelmente não, certamente Paulo estava com outros irmãos junto a ele. Então, por isso ele diz assim: meus companheiros, havia outras pessoas com Paulo, as igrejas da Galácia. Então, o destinatário eram as igrejas que se encontravam na Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação que Paulo irá utilizar muito em suas cartas. Graça e paz. Favor imerecido da parte de Deus e paz da parte de Deus, como ele diz, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma saudação que Paulo usa, graça e paz, que até hoje é muito utilizada em nosso meio, que é algo que os judeus prezavam muito, né, pela graça de Deus,
e também os gentios prezavam muito pela paz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, né, está pregando o evangelho, falando do evangelho. O Senhor Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vejam só que o Senhor Jesus, então, morreu por nossos pecados. E louvado seja o Senhor, pois Ele se entregou, Ele, ele se deu por nós, Ele deu a sua vida por nós, morreu por nós para nos salvar e para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, de uma vida comprometida com o mundo e uma vida debaixo da influência do inimigo. E assim, o Senhor Jesus se entregou para nos desarraigar, né? Então dá esse sentido de remoção, né, de algo que estava enraizado. E assim éramos nós antes de Cristo, estávamos enraizados no mundo perverso, mas o Senhor se entregou por nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, nosso Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele ficou surpreso de que aqueles irmãos na Galácia, eles estavam sendo influenciados, estavam cedendo a uma heresia, a um falso ensino de falsos mestres, de os chamados judaizantes. No verso 8, nós vemos: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho, ele é um só, não há outro caminho para o homem salvar-se. E o evangelho é o evangelho recebido, é o evangelho que nós temos, é a palavra de Deus. Por isso se faz extremamente necessário que conheçamos muito bem a palavra do Senhor, para que assim possamos discernir todo e qualquer ensino que possa estar sendo proclamado e tido como evangélico. Devemos ter cuidado. Qualquer evangelho que vá além do evangelho pregado por Paulo, do evangelho do nosso Senhor Jesus, é anátema, é maldito, é amaldiçoado, não vem de Deus. Então não pode ser aceito, não pode ser seguido. Mas louvado seja o Senhor por estarmos na verdade, por conhecermos o evangelho verdadeiro. E, e o apóstolo Paulo vai dizer, né, que mesmo que um anjo venha do céu e pregue um evangelho que vá além do que ele estava pregando, seja anátema. Então, mesmo um anjo vindo do céu, olha só. Então, devemos estar sempre cautelosos para com os ensinos que por vezes aparecem na internet. Tomar muito cuidado mesmo. Estarmos firmes no evangelho puro do Senhor Jesus, o evangelho da graça, da salvação pela fé em Cristo Jesus. E devemos então rejeitar qualquer ensino que vá além do evangelho de Cristo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens,
não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha só, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho Paulo anunciava vinha de Deus. Ele recebeu através da revelação do Senhor Jesus, do encontro que Paulo teve com Cristo ressurreto, desse encontro glorioso, glorioso, em que Paulo foi assim, então, capacitado para ser um apóstolo do Senhor Jesus. E, e este é o evangelho que nós temos, a palavra do Senhor, que vem dele, vem de Deus, o Criador, nosso Deus todo-poderoso, maravilhoso, único Deus, a quem nós devemos servir e honrar e amar e adorar. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele conta um pouco sobre o chamamento que ele teve com o Senhor pelo Senhor Jesus, e então a mudança que ocorreu no apóstolo Paulo. Ele perseguia o cristianismo, devastava, como ele diz, a igreja de Deus, mas quando o Senhor, que havia o separado antes dele nascer, então ele tem essa consciência, ele sabia que ele era um eleito de Deus, um escolhido de Deus, predestinado de Deus para a salvação e também para o ministério. Quando ele foi chamado, ele então não consultou carne e sangue, ou seja, ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Ele não precisava consultar a outros homens e até os apóstolos. Ele não subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos, para quem sabe obter uma palavra de confirmação, de envio. Não, o Senhor Jesus já havia chamado ele e por isso ele não foi até os apóstolos, porque ele era um apóstolo, ele foi feito um apóstolo, então ele passou a pregar o evangelho do Senhor Jesus nas regiões da Arábia, depois em Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Depois de 3 anos, então, ele tem encontro com Pedro, com Cefas, que foi também um homem de Deus, que Deus usou poderosamente na igreja primitiva, um homem muito usado por Deus, que foi transformado mesmo, tornou-se também um grande pregador e que escreveu as epístolas que nós temos em nossas Bíblias, primeira e segunda Pedro. E então Paulo se encontra com Pedro, né? Então Paulo ele prezou por isto, né? Para se avistar-se com Pedro, com seu irmão em Cristo e também apóstolo, tendo permanecido 15 dias com ele. Mas ele não viu outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor, ele não era apóstolo, ele não era o Tiago apóstolo, mas ele era o irmão do Senhor. E certamente ele, pelo fato dele ter convivido com o Senhor Jesus, Deus usou isso de sobremaneira na vida de Tiago, no seu ministério. Tiago tornou-se um grande líder na igreja primitiva. E é o escritor da Epístola de Tiago, que nós temos a Epístola maravilhosa de Tiago. Continuando, verso 20, ora, acerca do que vos escrevo,
eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, nós podemos ver, né, como o apóstolo Paulo ele tornou-se um missionário, né, um pregador que ia a regiões diferentes, que desbravava regiões pregando o evangelho. E as pessoas não conheciam ele, as pessoas da igreja da Judéia não conheciam ele, mas ouviam dizer que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então eles ficavam maravilhados em saber dessa transformação maravilhosa que Deus havia operado na vida de Paulo. E diz o verso 24: glorificavam a Deus a meu respeito. Deus fez maravilhas na vida do apóstolo Paulo, tornou ele um grande homem de Deus. E devemos louvar a Deus pelas cartas de Paulo que nós temos e pelo que Deus fez na vida de Paulo. Muito bem, partindo para essa outra parte de nossa aula, né, nós falaremos um pouco sobre as cartas de Paulo, de uma forma bem resumida, para podermos ter um panorama de todas as cartas. As cartas de Paulo. Então, a primeira carta de Paulo que nós temos, seguindo a ordem de nossa Bíblia, é a carta de Paulo aos Romanos. Depois, as cartas aos Coríntios, que são duas, 1ª e 2ª Coríntios. Então, duas cartas que Paulo escreveu. Na verdade, né, é possível que Paulo tenha escrito 3 ou até 4 cartas, porém aprove ao Senhor que duas fossem preservadas para nós, e essas duas são a palavra de Deus inspirada para nós. A carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que também foram duas, a carta a Timóteo, duas. Então, né, podemos perceber aqui que Paulo, então, escreveu a indivíduos, né, a Timóteo, se correspondeu com ele, a Tito, um outro indivíduo, e a Filemon, também um crente no Senhor Jesus. Então, essas são as 13 cartas de Paulo. A carta aos Romanos, ela foi escrita aproximadamente 57 depois de Cristo. Ela foi escrita provavelmente de Corinto. É interessante que muitas das origens, né, de onde Paulo escreveu as cartas também foram lugares em que Paulo enviou, lugares que eram destino de algumas cartas de Paulo. Isso é muito interessante. Então, por vezes Paulo está numa cidade, ele escreve para outra cidade, mas por vezes quando ele vai a outra cidade, ele escreve para uma cidade que ele já esteve. É muito interessante. Algumas pessoas fazem uma distinção entre epístola e carta. Epístola seria como, por exemplo, a de Romanos, que seria que se configura, que embora tenha esse destinatário, ela se configura bastante como um tratado teológico. E, então, algumas pessoas diferenciam epístola de carta, embora em todas as cartas, né, nós temos doutrina, são teológicas, são palavra de Deus. Algumas pessoas fazem essa diferença entre carta, né, em que pode haver detalhes assim mais pessoais, e epístolas. Os destinatários eram a Igreja de Roma, composta por judeus e gentios. Conteúdo: uma carta de instrução e de exortação estabelecendo a compreensão de Paulo sobre o Evangelho. Judeus e gentios, juntos, formam um só povo de Deus, com base na justiça divina recebida por meio da fé em Jesus Cristo e no dom do Espírito. Então, este é
apenas um resumo, né, bem sucinto do que é, do que contém a carta de Paulo, né? E então eu irei trazer alguns resumos bem sucintos que eu encontrei neste livro, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, de Gordon Fee. São apenas realmente resumos, né? Certamente, com certeza, há muito, muito mais para nós aprendermos nas cartas e epístolas, né? Então é somente um breve resumo mesmo. As cartas aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, escrita aproximadamente 55 depois de Cristo. A origem, Éfeso. Então, muito interessante, pois Paulo também irá escrever para os Efésios. O destinatário é a Igreja de Corinto. Conteúdo, né, uma breve descrição. Uma carta corretiva, na qual Paulo se posiciona contra os coríntios, assunto após assunto, principalmente sobre comportamento, e tais assuntos constituem traições ao Evangelho de Cristo e à vida no Espírito. Então, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas, que, que precisava ser corrigida em muitos aspectos. Então, problemas de comportamento, problemas morais, divisão, pessoas seguindo, tendo preferência por determinado líder, outra para outro líder, uma igreja que estava dividida, uma igreja que tinha problemas com não realizava a ceia do Senhor como era devido e outros problemas também. A segunda carta aos Coríntios, escrita aproximadamente 55 depois de Cristo, provavelmente um ano após 1 Coríntios, Paulo escreve. Paulo escreve na Macedônia, muito provavelmente de Filipos, que também foi destinatário de uma de suas cartas, a igreja de Corinto como destinatário. Conteúdo, lida principalmente com o tênue relacionamento de Paulo com a igreja em Corinto. Talvez eu não escolheria essa palavra, né, tênue relacionamento, mas como foi comentado, os, havia crentes que não estavam aceitando o Paulo como seu líder, não estavam respeitando a Paulo, não estavam se sujeitando a Paulo. E continuando, e no processo, assinalando também várias outras questões. O ministério de Paulo, a coleta para os pobres em Jerusalém e alguns itinerantes cristãos judeus que invadiram a igreja. Então, invadiram a igreja, estavam causando problemas na igreja. A carta aos Gálatas, escrita entre 49 e 55 depois de Cristo. Pode ser que a carta aos Gálatas seja uma das primeiras que Paulo escreveu. Escreveu de Éfeso ou Macedônia. Escreveu as igrejas da Galácia, então não era somente uma igreja, mas as igrejas. E o conteúdo, basicamente, uma exortação aos cristãos gálatas, gentios, contra alguns cristãos judeus missionários que insistiam que os gentios fossem circuncidados se quisessem ser incluídos no povo de Deus. E nós vemos isso na leitura de Gálatas 1. Então havia os judaizantes que diziam que para ser salvo não bastava a fé no Senhor Jesus, eles precisavam também se circuncidar. E Paulo, então, ele, ele contrapõe totalmente esse ensino, ele se posiciona contra esse ensino, pois era falso. Não, a salvação, nós sabemos, é pela graça somente e não por nenhuma obra humana. Então, não se fazia necessário circuncisão e não se faz necessário circuncisão hoje para que alguém seja salvo, porque a salvação é obra de Deus, é pela graça, mediante a fé. A carta aos Efésios, escrita em 60, 62 depois de Cristo, provavelmente de Roma, enquanto Paulo estava preso. Paulo escreveu então algumas de suas cartas da prisão, que são chamadas cartas da prisão.
que são essas próximas que nós veremos. Paulo escreveu aos Efésios e possivelmente a igrejas na Ásia Menor Ocidental. Naquela região, então, haviam igrejas que Paulo, então, escreve a eles. Então, não somente aos Efésios, mas possivelmente a igrejas na Ásia Menor Ocidental. Igrejas a qual o apóstolo João também irá escrever a eles, né? As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse são dessa região da Ásia Menor. E possivelmente o apóstolo João também fazia parte de uma dessas igrejas. Conteúdo: uma carta de encorajamento e exortação, ambientada em um cenário de poderes, retratando a união entre judeus e gentios por meio de Cristo, tornando-os o povo de Deus como seu triunfo e glória supremos. Então, basicamente, um resumo da carta aos Efésios. Carta aos Filipenses, escrita em 61 depois de Cristo, provavelmente de Roma, enquanto Paulo estava preso. Escrito à igreja de Filipos, uma cidade na qual a igreja era composta principalmente por gentios. Então nós vemos Paulo cumprindo sua missão de pregar aos gentios. Conteúdo: ação de graças de Paulo, além de palavras de encorajamento e de exortação à sofredora comunidade de cristãos em Filipos, a qual experimenta algumas lutas internas. A carta aos Colossenses, escrita em 60 depois de Cristo, provavelmente de Roma também, enquanto Paulo estava preso, então provavelmente na mesma prisão em que ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Colossenses. Escreve a igreja de Colossos, uma cidade pouco importante. Um resumo da carta, uma carta de encorajamento a cristãos relativamente novos, então novos convertidos, a continuar na verdade de Cristo, advertindo-os contra influências religiosas externas. Então, nessa cidade havia muita influência filosófica, religiosa externa, na cidade de Colosso. Então, Paulo os exorta, os encoraja a permanecerem em Cristo. As cartas aos Tessalonicenses, a primeira data-se entre 50 e 51 depois de Cristo, quase certo que Paulo escreveu de Corinto, e escreve a igreja em Tessalônica, composta em sua maioria também por gentios. Em resumo, uma carta de ação de graças, encorajamento, exortação e informação aos mais novos cristãos gentios em Cristo. E na segunda carta, entre 50 e 52 depois de Cristo, Paulo escreve, e o conteúdo basicamente é uma carta que amplia o encorajamento diante do sofrimento, adverte contra o engano a respeito da volta do Senhor e exorta para que alguns trabalhem com as próprias mãos e não vivam às custas de outros. As cartas a Timóteo são cartas escritas a pessoas, a crentes, a indivíduos. Paulo escreveu então ao jovem Timóteo, aquele que era então mentorado por Paulo, escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, possivelmente da Macedônia, no norte da Grécia. E basicamente o conteúdo era denúncia contra alguns falsos mestres, seu caráter e ensinamentos, com instruções sobre vários assuntos comunitários que esses mestres transformaram em crise, intercaladas com palavras de encorajamento a Timóteo. A segunda carta, que nós cremos que foi a última carta do apóstolo Paulo que ele escreveu, antes de sua partida. A data é entre 64 e 68 depois de Cristo. Ele escreve possivelmente de Roma, quando Paulo esteve preso pela segunda vez, que é então quando Paulo irá ser martirizado, morto, decapitado. E ele escreve ao jovem Timóteo, um apelo a Timóteo para que permaneça leal a Cristo,
ao Evangelho e a Paulo, incluindo uma última crítica aos falsos mestres, que também está em 1 Timóteo. A carta a Tito, escrita também entre 62 e 64 depois de Cristo, então uma das últimas cartas de Paulo, talvez de Nicópolis ou Epiro, que fica no oeste da Grécia. Escreve a Tito, um cristão gentil, provavelmente convertido por Paulo, e o conteúdo é basicamente instruções a Tito para colocar em ordem as igrejas em Creta, incluindo o encontro com anciãos qualificados e a instrução de vários grupos sociais no contexto de alguns falsos mestres. Então, nessa carta, Paulo fala como os servos devem agir para com os seus senhores, como o senhor deve agir para com o servo, como os jovens devem agir para com idosos e, e também outras palavras de exortação. E a última carta de Paulo, a carta a Filemon. Paulo escreve em cerca de 60 depois de Cristo, de Roma, enquanto Paulo estava preso, e escreve a Filemon, irmão em Cristo e dono de escravos em Colossos. O conteúdo, em resumo, o propósito principal de Paulo redigir essa carta era suplicar que Filemon recebesse Onésimo de volta como um irmão em Cristo. Filemon nos proporciona um claro exemplo de como aplicar o ensino da Escritura aos problemas do dia a dia. Então, Onésimo era um escravo de Filemon, que possivelmente havia fugido, mas Paulo, tendo conhecido Onésimo e Onésimo tendo sido convertido, Onésimo tornou-se um irmão de Paulo. E Paulo queria que Filemon recebesse novamente Onésimo, mas agora como um irmão e não como um escravo. E aqui, como o autor diz, né, Filemon nos proporciona um claro exemplo de como aplicar o ensino da Escritura aos problemas do dia a dia. Então, Paulo estava resolvendo uma situação da forma certa, né, de uma forma maravilhosa, fazendo com que Filemão agora recebesse seu escravo como irmão em Cristo, em amor, como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Muito bem, meus irmãos. Foram os resumos das cartas de Paulo, bem resumidos. Como eu disse, são apenas resumos para termos um panorama e que esse pequeno resumo nos encha de curiosidade, de vontade para ler a palavra do Senhor e encontrar ali as riquezas, né, as verdades da palavra, os tesouros que estão na palavra do Senhor, né, a quantidade de ensinamentos que ali se encontram em todas as cartas de Paulo, né, realmente é uma riqueza tremenda na qual nós temos acesso, que nós estudemos as cartas de Paulo e veremos que lá há uma, uma gama enorme de ensinamentos para nós que Deus nos deixou, a vontade de Deus, a verdade de Deus a nós revelada, que nós assim nos apliquemos a estudá-las para a glória do Senhor e veremos o quão glorioso é o nosso Deus e veremos as maravilhas da palavra de Deus e como poderemos viver cada vez mais uma vida bela diante de Deus, tendo prazer no Senhor e alegria no Senhor. Vamos orar para o nosso encerramento. Senhor meu Deus, Pai Celestial, ó Deus, louvado seja o grande nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento que tivemos de meditação em Sua palavra e também, ó Pai, de aprendizado, ó Deus. Senhor, a Sua palavra é maravilhosa para nós, ó Deus. Que todos nós tenhamos apreço a ela, ó Pai. Não passemos um dia de nossa vida sem lê-la, ó Pai, porque ela é
rica, Pai, ela é eficaz, ela é fonte de vida para nós, Pai. Que nos debrucemos em Sua palavra, cada vez mais nos alimentemos dela para a glória do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, por este momento de aula. Abençoe cada adolescente, ó Pai. Abençoe suas famílias, ó Deus. E sê com eles, ó Pai. Guarde-os, livra-os do mal, Senhor, com o seu poder, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho. Amém. Amém, meus irmãos. Por último, eu gostaria de deixar um desafio, lançar este desafio a vocês e também a mim. O desafio é as 13 cartas de Paulo em 13 semanas. Então, tendo nós visto esse breve panorama, agora está lançado o desafio. Vamos ler as cartas de Paulo em 13 semanas, que assim possa ser desafio então a todos que também irei participar do desafio de ler as 13 cartas de Paulo em 13 semanas. E o cronograma seria esse. Eu irei também passar depois no grupo a vocês o cronograma. Então, aqui está descrito em cada semana qual o trecho, né, devemos ler. E então, em 13 semanas, teremos completado as 13 cartas de Paulo para a glória de Deus. O início, então, se dará dia 14, segunda-feira agora, e o término será para o dia 13 de março de 2021. Olha só, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe até o término, né, até esse último dia, que possamos ler. Eu creio que seremos muito abençoados, né, realizando esse desafio. Todos nós, com certeza seremos. E que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado por, por estarem, né, acompanhando esta aula. Louvado seja o Senhor. E assim nós encerramos. Que Deus abençoe. Fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima aula.